a continuidade da terapia fora do consultório. Eu sou Evelyn Lima, neuropsicóloga infanto-juvenil. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Em sessão, nós trabalhamos e fazemos e realizamos muitas atividades. Ensinamos a crianças muitos repertórios de comportamento. E nós precisamos que os pais continuem isso dentro de casa também, para que a criança ela generalize aqueles comportamentos fora desse ambiente da clínica, que ela possa aprender isso no contexto da casa dela, no contexto da igreja, no contexto da escola, em outros ambientes também. Então é muito importante que os pais consigam seguir essas orientações que nós passamos dentro do consultório. Afinal de contas, tudo é testagem e erro. A gente precisa entender se aquilo ali vai funcionar, se a criança está generalizando. Quando a gente fala de criança, e aí estamos falando de crianças de modo geral, as crianças estão em desenvolvimento, elas precisam de auxílio para poder, se compreender as emoções, elas precisam desse auxílio para entender essas partes emocionais. Então, por exemplo, é muito comum a criança não saber o que fazer dentro de algum comportamento que ela está muito ansiosa, muito nervosa, com muita raiva. O que acontece com o corpo da criança quando ela está em um momento de algum comportamento inadequado? Vamos colocar uma situação de raiva. Esse corpo está liberando muito cortisol, muita adrenalina, então é muito importante que ela consiga liberar essa energia. Então é muito comum a gente ver as crianças batendo os pés, os braços, soltando um grunhido, um grito. Às vezes, se a gente reparar, como adultos, nós também fazemos isso. E é importante que a gente ensine para essa criança que muitas vezes aquele comportamento não foi legal, mas é importante a gente mostrar para ela qual é o comportamento que pode. Então, todo comportamento que a gente fala que ela não pode fazer, é importante a gente ensinar um comportamento saudável no lugar. E isso a gente ensina dentro do processo da terapia. E passamos também a orientação para o pai fazer em casa. E o pai precisa dar essa continuidade. Quando estamos lidando com crianças atípicas, por exemplo, é fundamental que o pai possa fazer à risca todas as orientações que passamos. Afinal de contas, aquilo ali vai fazer total diferença para o seu neurodesenvolvimento. Então, nós fazemos vários tipos de atividades. Atividades para desenvolver comandos, atividades para desenvolver a espera, o aguardar. Então, o pai precisa treinar isso em casa. Um exemplo que a gente costuma fazer muito. Você vai oferecer a comida para o seu filho. Então, fale para ele, aguarde uns minutos, conte até 3. 1, 2, 3, depois a gente entrega a comida para essa criança. É importante que ela consiga aprender esses comportamentos também. Então, são exemplos de como que a gente lida com crianças de formas diferentes, mas também para a gente poder ensinar elas a lidar com essas situações, sejam crianças de modo geral ou crianças que apresentam algum tipo de transtorno ou apresentam algum tipo de dificuldade. Bom, se você é pai de alguma criança atípica e está assistindo esse vídeo e quiser comentar aqui também alguma diquinha, compartilha com a gente. E se você tiver mais alguma dúvida sobre como lidar ou precisar de orientações, procure a nossa equipe, será muito bem-vindo.